Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre zoofisiologia e a gente vai estudar os metazoários, tá? Essa já é a aula 26 da apostila de vocês, está na página 37 do volume 2, tá? Hoje a gente vai iniciar o volume 2 da apostila, tá? Da apostila 1. Então vamos entender um pouquinho de como funciona essa classe de animais. Então vamos entender primeiro os aspectos evolutivos, né? Então a gente viu nas últimas aulas alguns protozoários, né, como os sarcodíneos, os mastigóforos, os cilióforos e os esporozoários, né, e ambos eles são muito estudados porque eles têm uma relação de parasitismo muito grande, né? Então eles causam enfermidades. Então a gente estudou lá o barbeiro, estudou a malária, né? A gente estudou vários desses protozoários que causam doenças. E a partir deles agora a gente vai estudar um novo animalzinho que a gente chama, um novo protozoário, né, que a gente chama de coanoflagelado. Então o coanoflagelado ele também é um protozoário, mas ele é um protozoário um pouquinho diferente. Ele não vai parasitar nenhum animal igual aos outros protozoários que a gente estudou. E no caso esse protozoário coanoflagelado, ele possui apenas um flagelo, né? Então é por isso que ele é chamado de coanoflagelado. Eles são animais aqui de água doce, existem também em água marinha. Algumas espécies nadam livremente, enquanto outras formam colônias, tá? Então eles são animais que podem ser livres e animais que podem ser sésseis, né? Ou seja, eles ficam fixos no chão e eles não se movem, né? Eles ficam paradinhos lá, formando uma colônia. Esse flagelo, né, do animal, desse protozoário, ele é estendido dentro do corpo todo desse animal, tá? Desse protozoário. E aqui no finalzinho ele forma um colar que a gente chama de microvilosidade. Então vamos entender, ó. No caso, esse protozoário ele é uma célula única, né? Ele é um protozoário, ele é muito pequenininho, ele é unicelular, né? Então ele tem aqui um núcleo, né? Uma célula com as microvilosidades, que é onde vai estar relacionado com a alimentação deles, e o flagelo que faz a locomoção. E a gente tem alguns deles aqui que se unem e fazem uma colônia, né? O que vai ser de diferente aqui é que eles vão produzir essa haste aqui, que é onde eles vão ficar fixados, tá? Então, recapitulando. A gente estudou vários outros protozoários que têm que são parasitas, na verdade, né, que têm uma importância muito grande porque eles causam enfermidades. E esse último protozoário que a gente vai estudar agora, que é os coanoflagelados, eles não são parasitas, eles são protozoários que vivem livres, né, na água, tá? Então, como que é a reprodução desses coanoflagelados, né? Usualmente a reprodução deles é assexuada por fissão binária. Então, como que funciona? É igual na mitose, né? Uma célula-mãe, ela vai duplicar o material genético e ela vai dividir e formar duas novas células idênticas a ela, tá? Então, a reprodução binária seria dessa forma, né? Fissão binária. A nutrição desses animais, né? Ou seja, como eles se alimentam, é através da fagocitose, né? Então, esses animais, eles possuem esse flagelo aqui ele vai capturar o alimento. Como que ele vai capturar? Esse flagelo ele vai se movimentar na água, fazendo o fluxo de água passar por dentro da célula. Né? Quando essa água passa por dentro da célula, aqui no colarinho onde tem as microvilosidades, que vai ser capturado e vai ser filtrada essa água. Então eles vão filtrar a água aqui nessas microvilosidades, vão capturar os nutrientes e fagocitar. Tá? Então a célula desse animal vai fagocitar esses nutrientes e adquirir esses nutrientes para o corpo dele. Então esse animal ele tem uma alimentação muito simples, né? Ele vai simplesmente balançar o flagelo dele, filtrar a água que vai passar por dentro da célula e adquirir os nutrientes. Bom, e por que esses coanoflagelados são tão importantes, né? A gente viu que aqueles outros protozoários eram importantes porque eles eram parasitas, né? Eles causam doenças. Já os coanoflagelados eles são importantes porque eles têm um aspecto evolutivo muito grande. Por quê? Porque a partir deles surgiram um novo filo de animais que a gente chama de poríferos, né? Que são as esponjas do mar. Mas como que surgiu, né? Qual que é a similaridade que eles têm? Né, esses protozoários, os coanoflagelados, eles possuem uma carga genética muito parecida com a carga genética das esponjas. Né? Então isso sugere que as esponjas derivaram de um ancestral comum desses coanoflagelados. Outro fator importante do aspecto evolutivo é que os coanoflagelados são células muito parecidas com as células de coanócitos que possuem nas esponjas. A gente vai estudar as esponjas mais para frente e vocês vão perceber que elas possuem uma célula que chama coanócito. O coanócito, que fica dentro da esponja, é uma célula muito igual à célula do protozoário coanoflagelado. Né? Eles possuem um formato muito idêntico e ambos possuem esse flagelo. Outra coisa muito importante é que a esponja se alimenta da mesma forma que esse coanoflagelado.
A esponja também utiliza o flagelo do coanócito para fazer com que a água passe por dentro da esponja, e dentro da esponja ela vai filtrar essa água e adquirir os nutrientes, né, através dessa fagocitose também. Então a gente entende que esses aspectos evolutivos dos poríferos, né, tem características morfológicas muito idênticas aos coanoflagelados. Tá? Tanto geneticamente, né, a genética dos coanoflagelados é bem parecida à carga genética dos poríferos, como também os aspectos alimentares, o aspecto da célula do porífero também é muito parecido com o coanoflagelado. Tá? Então, evolutivamente, a gente diz que o coanoflagelado, né, e o porífero tiveram um ancestral comum, né, eles derivaram de um mesmo ancestral. Então, como que funcionou? A gente tem o domínio eucária, né, onde vai estar todos os protistas e plantas terrestres, os fungos, os coanos flagelados, que são esses que a gente está estudando agora, e os animais que a gente vai ter origem aqui no primeiro filo de animal, que são os poríferos. Tá? Então, os poríferos é o primeiro filo de animal que a gente vai estudar. E a gente entende, então, que os coanos flagelados e esses primeiros animais que foram os poríferos, eles possuem o mesmo ancestral comum, justamente porque eles possuem a mesma bagagem genética, porque as células dos poríferos e do coano flagelado é muito similar, porque eles têm características de nutrição muito parecidas, que é através da filtração. Né? Então a gente entende, a gente conclui que os poríferos derivaram de um ancestral comum dos coanoflagelados. Tá? Então é essa a importância do coanoflagelado. Então o coanoflagelado ele vai ter uma estrutura física, né? uma estrutura da célula muito parecida com os poríferos. Essas células, né, eles vão fazer a filtração, eles se alimentam através da filtração, assim como nos poríferos. A reprodução também é parecida, nos poríferos existe a reprodução assexuada, por mais que exista assexuada também, né, então eles têm uma reprodução parecida, que é por fissão binária, né, onde uma célula-mãe gera duas células idênticas, né, então é isso que vocês têm que entender. Os últimos que a gente estudou, né, que foram os sarcodíneos, os mastigóferos, cilióferos, os esporozoários, né, são todos protozoários que causam doenças e a gente entendeu como é que eles funcionam, né, através do ciclo evolutivo deles. Já os coanoflagelados, que são os últimos protozoários que a gente está estudando agora, eles têm uma importância porque eles têm uma importância evolutiva, tá? Eles não são parasitas iguais aos anteriores, né? Alguns vivem livres e outros são sésseis, né? Vivem fixos no fundo do mar ou dos rios, né? Mas eles têm essa importância evolutiva porque a partir deles surgiram o primeiro filo de animal, que são os poríferos, tá? Então é isso que vocês têm que entender dos coanoflagelados. Então, eu gostaria que vocês fizessem como atividade para a casa de vocês os exercícios da aula 26, que está na página 45, e os exercícios adicionais, que é do 95 ao 102, tá? Então, a aula de hoje foi isso, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula, pessoal!